Walt Disney World, Centro Espacial Kennedy, Praia de Miami e Everglades. Estes são apenas alguns dos ícones turísticos da Flórida que a tornam um dos símbolos mais facilmente reconhecíveis dos Estados Unidos da América. Mas você sabia que os Estados Unidos da América, na verdade, compraram a Flórida da Espanha no século XVIII? E mais, custou apenas 5 milhões de dólares, que nos termos de hoje seria cerca de 110 milhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, a economia da Flórida hoje gera cerca de 1,65 trilhões por ano, tornando-a a quarta maior economia dos Estados Unidos da América e a 15ª maior economia do mundo. Isso faz da compra da Flórida pelos Estados Unidos da América um dos negócios imobiliários mais lucrativos da história. Ademais, o dinheiro nem chegou a ser pago à Espanha, mas sim aos cidadãos americanos para resolver suas reivindicações contra o país. Mas por que os Estados Unidos da América compraram a Flórida da Espanha? O potencial econômico do território certamente foi um dos principais motivos, mas não foi o único. Antes de explorarmos as razões pelas quais os Estados Unidos da América compraram a Flórida da Espanha, como a Espanha adquiriu a Flórida e qual era a situação lá na época em que os Estados Unidos da América consideravam a compra, começaremos em 1565, quando o conquistador espanhol Pedro Menéndez de Avilés chegou ao canto sudeste da América do Norte e estabeleceu Santo Agostinho, o assentamento europeu continuamente ocupado mais antigo nos Estados Unidos continentais. A Flórida havia sido habitada por tribos indígenas americanas, como os Timucua, Calusa e Seminole, por cerca de 12 mil anos antes dos espanhóis chegarem. Estima-se que havia pelo menos 15 poderosos chefes, com uma população combinada de até 350 mil pessoas no momento em que os espanhóis desembarcaram pela primeira vez. A Espanha estabeleceu 6 assentamentos principais: Pensacola, a mencionada Saint Augustine, Santa Helena, Presídio Santa Maria de Galve, San Miguel de Guadalpe e Fort Caroline, que originalmente havia sido estabelecido pelos huguenotes franceses, mas mais tarde saqueado e tomado pelos espanhóis. Além disso, em meados dos anos 1700, eles também construíram 40 missões espanholas, ocupadas por 70 frades e 26 mil nativos americanos, junto com alguns postos comerciais. Eles introduziram o cristianismo, o gado e a agricultura na região e a controlaram como colônia até 1763. Após a Guerra Franco-Indígena, a Espanha cedeu a Flórida à Grã-Bretanha em 1763, que a controlou até 1781. Nesse período, os britânicos dividiram a Flórida em oriental e ocidental para facilitar a administração. Os colonos britânicos começaram a se estabelecer na Flórida Oriental, enquanto a Flórida Ocidental permaneceu em grande parte sob controle espanhol. Após a Revolução Americana, a Espanha readquiriu a Flórida em 1781. Contudo, colonos americanos passaram a migrar para a Flórida Ocidental, atingindo cerca de 1.000 habitantes. Isso levou a tensões e, eventualmente, a uma rebelião contra as autoridades espanholas em 1810. O governo espanhol lutou para manter o controle, e a região se tornou um foco de contrabando e pirataria. Com o Império Espanhol em sério declínio e lutando para manter o controle sobre uma região cada vez mais problemática, os Estados Unidos da América fez sua oferta para adquirir o território. Entre as principais razões para fazer essa jogada estava a sua oportunidade que oferecia para resolver vários problemas de segurança interligados de uma só vez. O primeiro motivo para a aquisição da Flórida foi que isso permitiu aos Estados Unidos da América resolver várias disputas territoriais pendentes com a Espanha, ao mesmo tempo que removia um peso das costas da Espanha. Quando a Espanha chegou e reivindicou a Flórida espanhola, seus objetivos eram encontrar ouro e prata, estabelecer comunidades agrícolas autossuficientes, converter os nativos americanos ao cristianismo e criar uma zona de segurança entre suas colônias no México e no Caribe e as colônias britânicas ao norte. Em particular, a Flórida era considerada de vital importância estratégica para proteger o comércio e o intercâmbio intercontinental da Espanha. O problema para a Espanha era que nenhum desses objetivos havia se saído particularmente bem. Primeiramente, não foram achados depósitos substanciais de ouro ou prata. Abaixo da superfície da Flórida, há uma abundância de calcário,
chegando a centenas de metros de profundidade em algumas áreas. Hoje, a Flórida extrai e consome mais de 150 milhões de toneladas de calcário por ano. Esses depósitos também eram uma fonte atraente de materiais de construção, como a rocha coquina, para os colonos espanhóis, mas quanto a metais preciosos, eles falharam. À medida que a palavra voltava para casa sobre a falta de recursos valiosos na Flórida, tornava-se cada vez mais difícil atrair novos colonos e investidores. A colônia lutou para se tornar economicamente viável, tornando-se cada vez mais dependente de subsídios da Espanha para sobreviver. Ao mesmo tempo, não apenas a população nativa resistia à conversão ao cristianismo, mas sua população foi grandemente impactada por doenças trazidas pelos europeus, como sarampo, varíola e gripe. Em toda a América, estima-se que cerca de 20 milhões de indígenas morreram por doenças infecciosas após a colonização europeia, incluindo as introduzidas pelos espanhóis. Na Flórida espanhola, a devastação causada por essas doenças reduziu a força de trabalho e tornou desafiador para os espanhóis estabelecer uma economia autossustentável. Mas talvez o pior problema dos espanhóis foi a sua incapacidade de estabelecer um controle firme sobre o território. Como mencionado anteriormente, a Flórida deveria fornecer um buffer estratégico entre suas colônias do Caribe, a Nova Espanha, que se tornou o México, e as colônias britânicas em expansão ao norte. No entanto, eles não tinham o poder militar para defender adequadamente o vasto território. Pedro Menéndez de Avilés havia chegado apenas com cerca de 400 soldados e mestiços, ou soldados de descendência mista espanhola e indígena. O contingente total do exército espanhol na Flórida nunca aumentou, além de mais de algumas centenas de homens extras durante todo o período de 200 anos em que estiveram no comando. Pressionada por colonizadores ingleses, franceses, colonos dos Estados Unidos da América e ataques destrutivos dos nativos americanos, a Flórida se tornou um problema caro para o império em declínio. Os Estados Unidos da América propuseram um acordo mais vantajoso para a Espanha, permitindo que ela focasse em territórios e interesses prioritários. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual os Estados Unidos da América comprou a Flórida. A mudança de mãos da Flórida permitiu uma solução prática e amigável para a longa disputa de fronteira entre as duas nações. Em 1800, a Espanha concordou em devolver a Louisiana e Nova Orleans para a França. O acordo, feito sob pressão de Napoleão Bonaparte, prometia devolver esses territórios à Espanha caso a França os abandonasse. A França vendeu o território da Louisiana para os Estados Unidos da América. Em 1803, a Espanha contestou se a Flórida Ocidental fazia parte da venda, levando a uma controvérsia de fronteira entre as duas nações. Vale a pena notar que a compra da Louisiana também é classificada como um dos maiores negócios imobiliários da história mundial. Os Estados Unidos da América pagaram apenas 15 milhões de dólares por uma área de aproximadamente 828 mil milhas quadradas, o que equivale a cerca de 4 centavos por acre. Contudo, os espanhóis desejavam que a fronteira norte da Flórida Ocidental fosse a mesma definida pela Grã-Bretanha em 1763. Porém, os Estados Unidos da América demandaram a antiga fronteira no paralelo 31 graus norte, reconhecida como limite oficial pelo Tratado de San Lourenço de 1795. Porém, com o aumento de colonos americanos da Flórida Ocidental, as tensões entre eles e as autoridades espanholas cresceram. Em 1810, os colonos americanos na Flórida Ocidental se rebelaram contra o domínio espanhol, declarando a independência da região. Os Estados Unidos da América, aproveitando a fragilidade da Espanha devido à invasão napoleônica, usaram o incidente para reivindicar a região. A disputa de fronteira foi resolvida pelo Tratado de Adams-Onís, assinado em 22 de fevereiro de 1819, que estabeleceu o rio Sabine como a fronteira entre o Texas espanhol e os Estados Unidos da América. Em troca da resolução da disputa fronteiriça no rio Sabine, a Espanha cedeu a Flórida aos Estados Unidos da América. Como mencionado, o preço de 5 milhões de dólares pago pelos Estados Unidos da América pela Flórida, na verdade, não foi pago à Espanha,
mas sim usado para resolver reivindicações de colonos americanos contra a Espanha. Até 1819, os colonos americanos haviam registrado 720 reivindicações únicas por danos e perdas resultantes de ações militares espanholas, como apreensões de propriedades, gado e colheitas, bem como a destruição de casas e infraestrutura. Eles também reivindicavam territórios nas fronteiras disputadas entre a Flórida espanhola e os Estados Unidos da América. A aquisição da Flórida da Espanha permitiu aos Estados Unidos da América não apenas garantir a terra na Flórida para seus colonos, mas também protegê-los de maneiras que os espanhóis não conseguiram fazer. E essa foi a terceira razão para os Estados Unidos da América adquirir a Flórida da Espanha para proteger seus colonos. Antes do Tratado de 1819, pequenos números de colonos americanos estabeleceram comunidades espalhadas na Flórida Ocidental. Essas comunidades focavam no cultivo de cana-de-açúcar, cânhamo e índigo para exportação e produção de bens como rum. O Golfo da Costa e as águas próximas ofereciam muitas oportunidades de pesca, e a localização estratégica da Flórida Ocidental facilitava o comércio com outras colônias e tribos indígenas. Contudo, esses empreendimentos permaneceram modestos e localizados, sem indústria em grande escala, principalmente devido a incursões de indígenas americanos, em especial dos seminoles. O povo seminole surgiu na Flórida no século XVIII através de um processo de etnogênese, combinando elementos de vários grupos indígenas americanos e escravos fugitivos. O termo seminole provavelmente se originou da palavra Creek, Seminole, que significa separatista ou fugitivo, ou do espanhol cimarrón, que significa selvagem. Os principais ancestrais dos seminoles eram os Creeks do norte da atual Geórgia e Alabama. Cerca de 1000 a 2000 desses Creeks migraram para a Flórida espanhola no início dos anos 1700, como resultado de serem removidos à força de suas terras ancestrais na Geórgia e Alabama, por colonizadores europeus. Os seminoles estabeleceram suas aldeias nos Everglades. Esses assentamentos se tornaram um destino para escravos fugindo da Geórgia, o que aumentou o número e a diversidade dos seminoles para cerca de 6.000 no início dos anos 1800. Contudo, esses escravos fugitivos também provocaram os proprietários de escravos estadunidenses para realizar incursões além da fronteira para recuperar o que viam como sua propriedade. Os seminoles contra-atacaram, resultando em uma série de conflitos contra os Estados Unidos da América, conhecidos como Guerras Seminole, sendo a primeira de 1817 a 1818. A guerra começou com um massacre de cerca de 44 americanos, perto de um posto do exército na Geórgia. Os seminoles continuaram atacando assentamentos americanos, o que levou o brigadeiro-general Edmund P. Gaines a tentar contramedidas. No entanto, ele e sua força de 600 soldados regulares foram confinados pelos seminoles no Forte Scott, Alabama. O Major-General Andrew Jackson foi ordenado a assumir a operação, mas escolheu interpretar as instruções de Gaines como uma sanção para uma invasão em grande escala da Flórida espanhola. Ele organizou uma força de cerca de 3.000 voluntários, milícia, índios Creek subsidiados e regulares, e invadiu a Flórida na primavera de 1818. Este grupo destruiu acampamentos Seminole e capturou Pensacola, a capital da Flórida espanhola, e outras fortalezas espanholas. A Primeira Guerra Seminole terminou com um acordo de compromisso que permitiu às forças americanas se retirarem da Flórida sem repudiar o popular General Jackson, que, claro, se tornou o 7º presidente dos Estados Unidos uma década depois. No entanto, o problema Seminole permaneceu longe de ser resolvido, e a Espanha claramente não estava disposta e capaz de defender os colonos americanos na Flórida da agressão Seminole. Então, tomar posse completa da Flórida dos espanhóis deu aos Estados Unidos da América muito mais alcance e poder para proteger seus cidadãos e o crescente comércio no território. Ao mesmo tempo, a situação com os seminoles também forneceu a quarta razão convincente para os Estados Unidos da América comprar a Flórida, ou seja, para pôr fim ao crescente problema de escravos fugindo da Geórgia, Carolina e Alabama para a relativa segurança da Flórida Oriental. Embora uma contagem exata não esteja disponível, é evidente que centenas, se não milhares de escravos fugiram para a Flórida espanhola
antes de os Estados Unidos adquirirem a Flórida. Esses números podem parecer insignificantes, até você perceber que se referem à população combinada da Flórida Oriental e Ocidental na época em que os Estados Unidos da América adquiriu-se estima que tenha sido apenas cerca de 8.000 pessoas no total. Com uma população hoje de mais de 22 milhões espalhados por todos os cantos do estado, é difícil imaginar o quão selvagem e vazia era a fronteira da Flórida naquela época. Como mencionado anteriormente, os espanhóis não conseguiram atrair muitos colonos para a Flórida em primeiro lugar, mas no início do século XVIII, as centenas de espanhóis que vieram, juntamente com os invasores britânicos das recém-estabelecidas colônias da Carolina e Geórgia, conseguiram matar, escravizar ou dizimar por meio de doenças importadas a maioria da população indígena que estava lá antes de eles chegarem. Mencionamos anteriormente que por um período de 20 anos entre 1763 e 1783, a Flórida esteve sob o domínio britânico. No final da Guerra dos 7 Anos, a Espanha trocou a Flórida pela Grã-Bretanha em troca do controle de Havana em Cuba e Manila nas Filipinas, ambas capturadas pelos britânicos durante a guerra. Os oficiais, soldados e colonos espanhóis partiram em massa da Flórida após a assinatura do tratado. Com toda a população de 3.091 residentes de Saint Augustine imigrando para Cuba com tudo o que tinham. Eles levaram consigo grande parte do que restava da população indígena. Herdando um território praticamente vazio, os britânicos logo começaram uma política agressiva de recrutamento para atrair colonos para a área, oferecendo terras gratuitas e apoio para empresas voltadas para a exportação. Mas eles tiveram um pouco mais sucesso em seus esforços para atrair colonos do que os espanhóis, e no início do século XIX, milhares de índios Creek do Sul começaram a migrar para as vastas extensões mal defendidas de território vazio, juntamente com um número crescente de escravos. A população negra da Flórida, incluindo cidadãos livres e escravizados, aumentou de 27% em 1786 para 57% até 1814. Então, por que os escravos fugiram especificamente para a Flórida? Um grande fator foi a proximidade e a permeabilidade da fronteira. Dos estados escravistas do Sudeste, a Flórida tinha a fronteira mais próxima e fácil de cruzar. Outro fator importante foi a política espanhola, da época de conceder liberdade aos escravos que se convertessem ao catolicismo e concordassem com o serviço militar. Essa política foi projetada não apenas para salvar mais almas para a Igreja Católica, mas também para desestabilizar as economias das plantações das colônias britânicas. Uma estratégia que continuou beneficiando a Espanha após a Revolução Americana resultar na incorporação dessas colônias aos Estados Unidos. Grande parte da economia do sul dos Estados Unidos era movida pelo trabalho escravo nas plantações. Em 1790, havia pelo menos 700 mil escravos nos Estados Unidos da América, aproximadamente 18% da população. Esse número cresceria para cerca de 4 milhões, sendo um fator importante no crescimento fenomenal dos Estados Unidos da América, bem como de sua economia durante o mesmo período. Proteger a economia da plantação, impedindo a fuga de escravos, era, portanto, de grande importância econômica para os Estados Unidos da América no início do século XIX. A quinta razão relacionada à segurança para os Estados Unidos da América, assumir a Flórida foi a criação de uma zona tampão contra a possível expansão das colônias espanholas ou daquelas de outras potências agressivas, como a Grã-Bretanha e a França, caso a Espanha fosse forçada a ceder o território novamente. A zona tampão oferecia benefícios de duas formas. Para a Espanha, o Tratado de Adams-Onis garantiu que ela mantivesse sua colônia do Texas e mantivesse uma zona tampão entre suas colônias na Califórnia e Novo México e os Estados Unidos da América. O valor econômico do Texas e, de fato, da Califórnia e do Novo México não era particularmente significativo para os espanhóis. Contudo, a relevância deles como zona tampão para a lucrativa colônia do México era inegável. Nos anos de 1790, apenas a produção de prata do México valia cerca de 21 milhões de pesos para a coroa espanhola. O tratado renunciou explicitamente aos Estados Unidos da América,
reivindicações ao Texas, reconhecendo a soberania espanhola sobre a região e impedindo futuras tentativas americanas de anexá-la. Isso ajudou a prevenir potenciais conflitos e garantiu os interesses espanhóis na região. Para os Estados Unidos da América, além de adquirir um vasto e potencialmente lucrativo novo território, o tratado reduziu significativamente as tensões e conflitos entre os Estados Unidos da América e a Espanha, garantindo os interesses americanos e estabelecendo uma relação mais estável entre as duas nações. Portanto, do ponto de vista da segurança, a aquisição da Flórida da Espanha permitiu aos Estados Unidos da América matar vários coelhos com uma cajadada só, protegendo suas fronteiras sul contra a agressão seminole e espanhola, impedindo a fuga de escravos, resolvendo a longa disputa de fronteira com a Espanha e reduzindo as tensões ao garantir os interesses de ambas as nações. A sexta razão para os Estados Unidos da América comprar a Flórida da Espanha foi a expansão territorial. A adição da Flórida permitiu aos Estados Unidos da América expandir substancialmente seu território, sendo a expansão uma grande prioridade para a jovem nação. O tratado transferiu cerca de 72 mil quilômetros quadrados de território espanhol para os Estados Unidos da América, aumentando o território americano em aproximadamente 4,3%. Mas por que a expansão era tão importante para os Estados Unidos da América naquele tempo? Durante o primeiro quarto do século XIX, a ideia do Destino Manifesto dominou a nação. Isso enfatizou que os Estados Unidos estavam destinados a expandir seu território por toda a América do Norte. A ideia nasceu de um desejo de expansão territorial, estimulado por um crescente senso de autoconfiança dentro dos Estados Unidos da América, alimentado pelos sucessos da Guerra de 1812 e a aquisição do território da Louisiana da França em 1803, que dobrou o tamanho dos Estados Unidos da América. Dois principais proponentes políticos da ideia do Destino Manifesto foram o presidente Andrew Jackson, que falou em estender a área de liberdade, e mais tarde, o presidente James K. Polk, que defendeu a anexação do Texas e do território de Oregon. Outro presidente, John Quincy Adams, inicialmente apoiou a ideia, mas depois repudiou o expansionismo devido à sua conexão com a expansão da escravidão. Até 1870, impulsionados pela ideia do Destino Manifesto, os Estados Unidos da América haviam adicionado 13 estados, incluindo Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. Também havia ganhado partes do Colorado, Kansas, Nebraska e Wyoming. Essas adições aumentaram o território dos Estados Unidos da América em pelo menos 525 mil milhas quadradas, com a população crescendo a uma taxa de 3,5% ao ano, de 17 milhões para 31 milhões entre 1840 e 1860. Após todo o tumulto e violência que deram origem à nação de 1815 a 1825, os Estados Unidos da América entraram em um novo período conhecido como a Era dos Bons Sentimentos. Isso foi marcado por um senso de propósito e unidade nacional, que incluía um desejo generalizado de expansão territorial. A administração do presidente James Monroe buscava fomentar a unidade nacional e eliminar divisões partidárias, vendo a expansão como meio para atingir essa meta. A expansão territorial, particularmente para a Flórida, também permitiria aos Estados Unidos da América prevenir a invasão estrangeira e garantir o acesso ao rio Mississippi e ao Golfo do México. Muitos sulistas pró-escravidão buscavam expandir o território onde a escravidão poderia continuar a crescer e se expandir, imaginando uma grande república de proprietários de escravos se estendendo pelo Caribe até o Brasil. Por esses motivos, a expansão era prioridade para muitos stakeholders influentes nos Estados Unidos da América, especialmente em uma área estratégica como a Flórida. Na verdade, mais do que qualquer coisa na Flórida ou sob sua terra, uma das razões mais convincentes para os Estados Unidos da América adquirirem a Flórida era o valor estratégico de sua localização. O que faz da Flórida um local tão estrategicamente importante? Existem várias razões, mas vamos guardar a melhor para o final. Enquanto isso, a sétima razão para os Estados Unidos da América assumirem o controle da Flórida era o acesso e controle sobre seus rios, que ligavam o interior do país aos estreitos da Flórida e ao Golfo do México.
Apenas a proximidade da Flórida com o rio Mississippi já a tornava crucial para o comércio interestadual e internacional americano. Absorver a Flórida garantiria acesso irrestrito ao rio e ao Golfo do México. Os outros rios da Flórida também ofereciam benefícios estratégicos e econômicos. O Rio São João, o mais longo da Flórida, com aproximadamente 504,4 quilômetros, foi crucial para o desenvolvimento inicial do estado, atuando como rota de transporte e fonte de água para a agricultura. O rio Apalachicola, com 257,49 quilômetros de extensão, ligava o Panhandle ao Golfo do México, sendo uma importante via de transporte para bens e pessoas. Adicionando ímpeto à importância estratégica e comercial desses rios, foi a recente invenção do barco a vapor. Em 1819, mais de 191 barcos a vapor atracaram em Nova Orleans, um aumento significativo de apenas 21 em 1814. Os rios da Flórida também, é claro, forneciam água para irrigação, apoiando o crescimento de culturas como cítricos, cana-de-açúcar e algodão. Os vales férteis e as planícies de inundação próximas aos rios também os faziam locais ideais para a agricultura. Como resultado, a pecuária em particular tem sido uma grande parte da economia da Flórida desde que surgiram os primeiros assentamentos espanhóis. Os rios também tinham valor estratégico para fins militares e de defesa. Eles serviam como barreiras naturais e linhas defensivas, com fortificações e torres de observação construídas em suas margens para proteção contra ameaças estrangeiras e domésticas. Mas de muito maior valor estratégico era o controle sobre o Estreito da Flórida e a entrada no Golfo do México. A oitava razão para os Estados Unidos da América comprarem a Flórida da Espanha, controle sobre o Estreito da Flórida e acesso ao Golfo do México, provavelmente é a mais importante. Por cerca de 250 anos, desde o final dos anos 1500, os espanhóis enviaram um comboio de navios mercantes e de escolta militar chamado Frota do Prata Espanhola de Cuba para a Espanha. Os navios transportavam ouro, prata e pedras preciosas das minas do México e Peru, e porcelana, seda, pérolas, especiarias e outros bens valiosos da Ásia que chegaram às Américas através da frota de galeões de Manila espanhola que cruzou o Pacífico. A frota de 1715, comandada pelo capitão-general Dom Juan de Obela, era composta por 12 navios, incluindo um navio francês que viajava com eles. As frotas espanholas de prata seguiam a corrente do Golfo pelo Estreito da Flórida, subiam a costa norte-americana e iam para os Açores e Espanha. A viagem, particularmente pelo Caribe e pela costa leste, era perigosa para dizer o mínimo, com ataques de invasores franceses e britânicos, piratas, furacões e costas perigosas para lidar. No exemplo mais famoso, 11 de 12 navios da frota de 1715 foram afundados por um furacão, custando a vida de mais de 1.500 marinheiros e espalhando destroços por uma área de 50 milhas da costa da Flórida. O navio restante, Le Griffon, só sobreviveu porque o capitão não estava familiarizado com a costa e optou por ficar mais distante no mar. A Flórida, assim, foi crucial para a Espanha assegurar que suas frotas chegassem com êxito em casa. Eles construíram fortes para a proteção, que os britânicos expandiram durante seus 20 anos no controle. Com os britânicos, franceses e espanhóis tentando estabelecer colônias e frequentemente em guerra uns com os outros, o controle sobre o Estreito da Flórida tornou-se de crescente importância estratégica para todas as potências, e nenhuma mais do que para os Estados Unidos. O controle do Estreito da Flórida e o acesso entre o Golfo do México e o Atlântico beneficiariam os Estados Unidos da América, vantagens significativas sobre seus rivais. No entanto, a Flórida, nas mãos de um poder concorrente, criaria uma desvantagem igualmente significativa. Não apenas os espanhóis utilizavam a rota do Golfo do México pelo Estreito da Flórida para enviar mercadorias aos mercados do norte e pelo Oceano Atlântico. E os americanos também não estavam apenas usando rios para transportar suas mercadorias. O Estreito da Flórida também se tornou uma passagem crítica para comboios de comerciantes americanos. Em 1815, a Marinha dos Estados Unidos da América tinha cerca de 15 a 20 navios, incluindo fragatas, escunas e veleiros. Com controle sobre a Flórida,
a Marinha dos Estados Unidos da América poderia destacar navios de patrulha, como o United States Ship Alligator, para escoltar navios mercantes através desta área vulnerável, protegendo-os de ataques de piratas e corsários britânicos. Com a Marinha dos Estados Unidos da América buscando proteger os interesses e o comércio americanos, o controle sobre as rotas de navegação críticas através do Estreito da Flórida tornava-se cada vez mais primordial. Isso criou uma nona razão para os Estados Unidos da América adquirir a Flórida, ou seja, a oportunidade de fortificar a costa. Para adicionar mais proteção aos seus comboios mercantis e fornecer um alerta precoce de qualquer possível invasão pelo mar, os Estados Unidos da América previam também a expansão da rede de fortes construídos por espanhóis e britânicos. Nos anos após os Estados Unidos da América adquirir a Flórida, de fato construiu fortes como Fort Pickens, Fort Barrancas e Fort McCree, na Baía de Pensacola, que ajudaram a defender a navegação e as bases navais americanas, garantindo a passagem segura de mercadorias e pessoal. Adquirir a Flórida também abriria novas oportunidades para o comércio entre os Estados Unidos, México e Europa, possivelmente até mesmo até a Ásia, aproveitando as rotas comerciais já estabelecidas ao longo de séculos pelos espanhóis. A 10ª razão para a aquisição da Flórida não é algo que viria imediatamente à mente, mas provou ser inestimável mesmo assim. Foi a capacidade de realizar uma navegação e mapeamento rigorosos. Um dos principais fatores que dificultam o desenvolvimento econômico na Flórida sempre foi a inconstância e imprevisibilidade de suas águas, tanto rios quanto costas. Os rios da Flórida, rasos e com bancos de areia, tornavam a navegação desafiadora, especialmente para embarcações maiores. Eles estavam expostos a enchentes regulares e variações de estação, que afetavam a agricultura, o comércio e a navegação. Para agravar, boa parte da costa e dos Everglades continuava inexplorada e pouco mapeada. Sob controle espanhol, os Estados Unidos da América não podiam fazer muito a respeito disso. Sob controle dos Estados Unidos da América, podia e fez. Com o governo federal e autoridades portuárias aprimorando canais, portos e mapeando as águas da Flórida, a navegação ficou mais segura e eficiente. Isso impulsionou o transporte marítimo e o comércio americano, especialmente no Golfo do México e no Estreito da Flórida. Como resultado, entre 1815 e 1840, os Estados Unidos da América venderam 540 mil toneladas de transporte para estrangeiros, e até 1826, os navios americanos transportavam 92,5% do comércio exterior do país, uma proporção inigualável antes ou desde então. Então, agora você sabe as muitas razões pelas quais os Estados Unidos da América compraram a Flórida da Espanha. Foi a combinação de segurança, localização estratégica, controle da rede de rios, um acordo duradouro para disputas de fronteira com a Espanha, o desejo de expandir, proteção dos colonos, proteção da economia escravista, conflito com os seminoles e uma oportunidade econômica considerável. De qualquer forma, foi uma jogada bem-sucedida. Mas o que você acha? Este é o maior negócio imobiliário de todos os tempos? Ou há outro que vem à mente que supera este? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e obrigado por assistir.